Você já passou por aquele momento em que ora espera, mas o céu parece em silêncio? Você dobra os joelhos, clama com sinceridade, mas parece que Deus não está ouvindo. Se você já orou e não recebeu resposta, esse vídeo é para você. O silêncio de Deus é uma das maiores provas de fé que alguém pode enfrentar. É um momento que pode gerar confusão, dor e até dúvidas espirituais. Será que fiz algo errado? Será que Deus me abandonou? Será que Ele está me punindo? Mas, e se eu te dissesse que o silêncio de Deus pode ser uma das suas respostas mais profundas? Quando Deus silencia, Ele está respondendo. No vídeo de hoje, nós vamos estudar juntos as Escrituras para entender 5 sinais claros de que Deus está em silêncio, por um propósito. E você vai perceber que muitas vezes o silêncio de Deus não é ausência. É preparação, é proteção, é lapidação, é amor que trabalha no oculto. Neste estudo, você vai descobrir o que a Bíblia diz sobre os momentos em que Deus se cala e vai entender por que Ele permite esse silêncio e como você pode reagir espiritualmente para passar por essa fase com sabedoria e fé. Fique até o final, porque eu vou te mostrar um texto bíblico pouco explorado que esconde um segredo sobre o silêncio de Deus. Um segredo que pode virar a chave da sua vida espiritual. Agora, antes de começarmos, comenta aqui embaixo: Senhor, fala comigo mesmo em silêncio. Esse comentário é mais do que interação. É um ato profético. É declarar que mesmo sem ouvir, você crê que Deus está agindo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Orações e Prosas, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho. Porque toda semana tem estudo bíblico profundo, reflexões que tocam a alma e orações que renovam a fé. Agora prepare o seu coração, porque o que você vai aprender hoje pode transformar a forma como você enxerga o silêncio do céu. Imagine perder tudo: família, saúde, amigos, reputação. E no meio da dor, orar e não ouvir nada. Essa foi a realidade de um homem que conhecia a Deus, temia ao Senhor, e mesmo assim, enfrentou o silêncio mais profundo que o céu poderia permitir. O nome dele era Jó. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim foi permitido por Deus que ele passasse por uma das maiores provas que já se viu. Em um único dia, ele perdeu seus bens, seus filhos, seus servos. Pouco depois, perdeu a saúde. E qual foi a reação de Jó? Ele não murmurou, ele não blasfemou, ele adorou. E nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o silêncio de Deus continuava. Jó orava, Jó clamava, e Deus não respondia. Por que Deus silencia mesmo diante de uma fé tão genuína? A história de Jó nos ensina que há momentos em que Deus se cala não porque está longe, mas porque está trabalhando numa dimensão que ainda não compreendemos. Ele estava escrevendo um propósito eterno com a vida de Jó. Deus não estava longe, ele estava escondido no processo. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu assim? Você ora, jejua, permanece fiel e nada. Você busca, clama, chora, e tudo que ouve é o eco do seu próprio silêncio. Mas a história de Jó revela algo poderoso. O silêncio de Deus não é negativo. Ele é pedagógico. Deus estava provando, moldando, forjando Jó. E quando ele finalmente falou, foi para restaurar tudo em dobro. Agora pare e pense: será que o seu silêncio atual não é parte de um plano maior? Será que Deus não está usando esse tempo para te revelar algo muito além do que você imagina?
O silêncio é desconfortável. Ele nos obriga a olhar para dentro, a rever nossas motivações, a depender da fé e não da emoção. Muitas vezes, quando Deus se cala, Ele está escrevendo uma história que só será compreendida no fim. Assim como Jó, você talvez esteja passando por um ciclo de perdas. Talvez você perdeu a direção. Talvez perdeu alguém ou perdeu o brilho da fé. Mas eu te digo agora com toda a convicção, se você não está ouvindo Deus, isso não significa que Ele parou de falar. Significa que Ele está ensinando você a confiar, mesmo sem garantias. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia, porque ela não é baseada no que Deus faz, mas em quem Ele é. Fé verdadeira é quando você confia em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. E Deus responde esse tipo de fé. Jó, no final de tudo, ouviu Deus falando de forma direta e poderosa. Deus o restaurou, curou suas feridas, deu-lhe o dobro de tudo que havia perdido. E isso nos mostra o primeiro grande sinal que estudaremos. Sinal 1. Deus se cala para testar a profundidade da sua fé. O silêncio de Deus revela o tipo de relacionamento que temos com Ele. Será que o amamos pelo que Ele dá ou pelo que Ele é? Comente agora. Mesmo em silêncio, eu confio em Ti, Senhor. O segundo sinal aparece em outro momento bíblico poderoso. O ministério de Jesus. Você se lembra de Lázaro? Jesus recebeu o aviso de que seu amigo estava doente. Mas ele não foi imediatamente. Ele esperou. E quando chegou, Lázaro já havia morrido. Marta e Maria, as irmãs, disseram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus estava exatamente onde precisava estar. E no tempo certo, ele ressuscitou Lázaro. O silêncio de Jesus foi um espaço para um milagre maior. Sinal 2. O silêncio de Deus prepara um milagre maior. Talvez sua bênção ainda não chegou, porque Deus está preparando algo que vai surpreender até quem duvidou de você. E a resposta de Deus sempre vem no tempo certo, não no seu. Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. Mesmo calado, ele sentia, mesmo sem falar, ele estava presente. O silêncio dele não é frieza, é intencionalidade. Agora pare e reflita. Quantas vezes você questionou o tempo de Deus? Quantas vezes achou que ele estava atrasado? Mas e se ele estiver apenas esperando o cenário certo para te mostrar o que ninguém mais esperava? Escreva aí nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Agora chegou o momento mais importante deste estudo. Vamos mergulhar juntos nos 5 sinais bíblicos e espirituais que mostram que o silêncio de Deus não é rejeição, mas uma resposta poderosa, cheia de propósito. Deus não se cala sem razão. Quando Ele fica em silêncio, Ele está ensinando algo profundo. Você vai perceber que mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando nos bastidores da sua vida. Vamos ao primeiro sinal. Sinal 1. O silêncio de Deus é um teste de fé. Esse é o mais comum e também o mais difícil de identificar. Quando Deus fica em silêncio, Ele está sondando o nosso coração. Quer saber se continuamos crendo nele mesmo quando as emoções desaparecem? Isso separa os que buscam as mãos de Deus dos que buscam o coração de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo. Orava, jejuava, e Deus não dizia nada. Mas foi justamente nesse silêncio que a fé de Jó foi selada. Mesmo que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Essa é uma fé que não depende de milagres, mas de convicção. Se Deus está em silêncio, continue crendo.
Sua fé está sendo aprovada no céu. Comente agora: minha fé não depende do que vejo. Sinal 2. O silêncio de Deus é uma proteção. Muitas vezes, achamos que Deus está demorando, mas Ele está, na verdade, nos protegendo. Você ora por uma resposta, por um relacionamento, por uma porta, e ela não se abre. Você pensa que foi rejeição, mas foi livramento. Deus vê o que você não vê. Ele ouve conversas que você nunca ouvirá. Ele enxerga o coração das pessoas que te cercam. Ele se cala para te proteger de um caminho que te machucaria. Foi o que aconteceu com Paulo, quando ele tentou pregar na Ásia. Mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Atos capítulo 16, versículo 7. O Espírito Santo impediu Paulo de seguir um caminho. E Deus não explicou o motivo na hora. Ele só disse: não. E quantos de nós suportamos um não de Deus em silêncio? Às vezes, a falta de resposta não é porque Deus não te ama. É porque Ele te ama demais para te dar o que você quer fora do tempo. Se Deus disse: espera, isso não é castigo, é cuidado. Sinal 3. O silêncio de Deus é um processo de maturidade. Todo pai que ama, em algum momento, ensina o filho a caminhar sozinho. Claro, sem soltar a mão de verdade, mas ele dá espaço, ele observa, ele permite que o filho tente andar. Deus não te abandona no silêncio. Ele está de olho em você o tempo todo. Quando você sente o silêncio de Deus, talvez seja porque Ele está te ensinando a crescer. Ele quer te tornar mais maduro, mais forte. Quer que você aprenda a confiar mesmo quando não sente nada. Fé não é sobre o que você sente, é sobre o que você escolhe crer. Você está sendo treinado, e todo treinamento tem silêncio. Jesus passou 40 dias no deserto, e ali ele foi tentado, mas também aprovado. E se o seu deserto for só uma preparação para o que Deus quer fazer? Deus está formando guerreiros no silêncio. Sinal 4. O silêncio de Deus precede uma revelação maior. Em muitos momentos da Bíblia, o silêncio de Deus vem antes de um romper sobrenatural. Foi assim entre o Velho e o Novo Testamento. Foram cerca de 400 anos em que Deus não enviou nenhum profeta, nenhuma nova palavra, nenhuma visão. O céu estava em silêncio. Mas logo depois, Jesus nasceu. O silêncio terminou com a maior revelação da história da humanidade, o próprio Deus encarnado. Deus pode estar em silêncio agora, porque Ele está prestes a te revelar algo que vai mudar tudo. Mas Ele está esperando o momento certo. Às vezes, o céu não fala, porque o céu está preparando algo que vai falar por si só. Você só precisa permanecer. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Escreve aí nos comentários: Deus está preparando algo novo para mim. Sinal 5. O silêncio de Deus é uma chamada para a intimidade. Esse talvez seja o mais precioso de todos. Sabe por quê? Porque o silêncio de Deus nos força a buscar mais profundamente. Quando Ele fala, nós ouvimos. Mas quando Ele silencia, nós o procuramos. Você já reparou que quando tudo está bem, há uma tendência a relaxar na fé? Mas quando Deus silencia, a alma inquieta começa a buscar. Começa a se quebrantar, a orar de verdade. É no silêncio que desenvolvemos intimidade. E acredite, Deus ama quando você o procura não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Ele não está escondido de você. Ele está escondido para você, como um tesouro escondido. A questão é, você está disposto a buscá-lo?
faça do silêncio de Deus um convite para se aproximar dele ainda mais. Porque muitas vezes o maior milagre não é a resposta, é a presença que você encontra no processo de buscá-la. Esses são os 5 sinais. Deus está testando a sua fé. Deus está te protegendo. Deus está te amadurecendo. Deus está preparando algo maior. Deus está te chamando para mais perto. Qual destes sinais está acontecendo na sua vida hoje? Escreva nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que também está passando por um tempo de silêncio. Porque Deus não está em silêncio à toa. Ele está preparando o momento certo para falar com voz de trovão ou sussurrar ao teu coração algo que só você entenderá. Deus não se atrasa. Ele se alinha ao tempo certo do propósito. Fica firme. Ele está mais perto do que você imagina. Depois de tudo que ouvimos até aqui, surge a pergunta que queima no coração de muitos. O que eu faço enquanto Deus está em silêncio? Porque é fácil crer quando sentimos. É fácil confiar quando temos respostas. Mas quando o céu se cala, é aí que a fé se revela. O silêncio de Deus não é um tempo de espera passiva. É um tempo de posicionamento ativo. Nessa parte do estudo, eu quero te mostrar como viver esse tempo de forma saudável e espiritual, para que quando a voz de Deus voltar a ecoar, você esteja mais forte, mais íntimo, mais pronto. Aqui vão 5 atitudes práticas que você precisa ter enquanto Deus parece estar em silêncio. Primeira atitude: mantenha sua vida de oração mesmo sem resposta. Esse é o primeiro desafio. Continuar orando, mesmo quando nada muda. Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que insistia com o juiz por justiça. Ela não ouvia um sim, mas ela não parava. E o juiz disse: mesmo que eu não tema a Deus, vou fazer justiça porque essa mulher não me deixa em paz. E Jesus completou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? A oração perseverante tem poder. Não é porque você não ouve Deus que Ele não está ouvindo você. Talvez Deus esteja em silêncio, mas cada oração que você faz está sendo armazenada no céu. As tuas orações subiram como incenso diante de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. Mantenha o seu altar aceso. Não pare de falar com Ele só porque Ele não está respondendo como você esperava. Segunda atitude: alimente-se da palavra mais do que dos sentimentos. Se você viver baseado em sentimentos, vai desanimar. Mas, se viver baseado na palavra, vai permanecer firme mesmo sem entender tudo. Durante o silêncio de Deus, a Bíblia se torna a sua bússola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo capítulo 119, versículo 105. Mesmo que Deus não esteja falando algo novo, Ele já falou coisas suficientes para você continuar caminhando. Quando o céu se cala, a Bíblia grita: leia, medite, memorize. Porque muitas vezes, a resposta que você procura já está escrita. A fé não é alimentada pelo que sentimos, ela é alimentada pelo que cremos. E o combustível da fé é a palavra de Deus. Terceira atitude: evite tomar decisões no meio do silêncio. Esse ponto é crucial. Muitas pessoas, quando não ouvem Deus, agem por impulso. Elas se frustram e tomam decisões apressadas. Mudam de ministério, de cidade, de relacionamento, de igreja, porque acham que se Deus está em silêncio, então devem agir por conta própria. Mas silêncio não é vai. Silêncio é espere. Lembra de Saul? Ele estava esperando Samuel chegar para oferecer o sacrifício. Samuel estava demorando. O povo estava impaciente. E Saul cedeu à pressão. Fez o sacrifício sem autorização. E por causa disso perdeu o reino. Deus não honra a pressa.
Ele honra a obediência. Se Deus não liberou direção, não force, espere com confiança. Se Deus está calado, continue onde Ele te deixou por último. Quarta atitude: sirva mesmo sem entender. Muitas vezes achamos que enquanto Deus não fala, estamos parados, mas não é assim. Enquanto espera, você pode servir na igreja e ajudar quem está sofrendo mais do que você, ser um consolo para outros, manter sua fidelidade no que já foi confiado a você. Sabia que muitas respostas de Deus vêm quando você está ocupado servindo? José foi traído, vendido, preso injustamente e nunca murmurou. No silêncio, ele serviu. Na prisão, ele interpretou sonhos. E na hora certa, o céu falou, e ele foi colocado no trono do Egito. Deus promove quem é fiel no esconderijo, mesmo. No silêncio, continue sendo útil. Porque o que parece ser um tempo perdido, na verdade, pode ser o campo de preparo para o seu chamado. Quinta atitude: limpe seu coração de amargura e pressa. Sim, o silêncio pode gerar amargura. Você ora, e nada, e começa a pensar: Deus responde todo mundo menos eu. Será que Ele me esqueceu? Será que minha oração não tem valor? E sem perceber, a alma começa a se endurecer. Mas ouve bem, Deus não te esqueceu. Ele está te preservando. Quando Deus se cala, é hora de limpar o coração. Tire o orgulho, tire a comparação, tire a ansiedade, tire o ressentimento. Talvez o motivo do silêncio seja porque o que Deus quer fazer em você é maior do que você imagina. E para isso, Ele precisa que o seu coração esteja limpo, curado e disponível. O silêncio de Deus é um chamado para você olhar para dentro. E quando esse coração for purificado, a voz de Deus vai soar mais clara do que nunca. Enquanto Deus está em silêncio, continue orando com perseverança. Alimente sua fé com a palavra. Espere sem agir por impulso, sirva com fidelidade, limpe o coração da amargura. Essas atitudes não aceleram o tempo de Deus, mas te mantêm forte até que Ele fale. E quando Ele falar, você vai entender que o silêncio foi, na verdade, parte da resposta. Quando Deus volta a falar, você percebe que Ele nunca parou de agir. Você não foi esquecido. Você está em processo, e o processo de Deus é perfeito. A espera dói, mas também molda pontos. A ausência de respostas te aproxima do que realmente importa. E a dor do silêncio revela quem está firme mesmo sem garantias. Hoje, Deus te trouxe até aqui para te dizer: eu ainda estou com você. Escreva nos comentários: mesmo sem respostas, eu vou permanecer. E compartilha essa mensagem com alguém que também está passando por esse tempo. Deus pode estar em silêncio, mas Ele ainda está escrevendo a sua história. Depois de tudo que você ouviu aqui, talvez o silêncio de Deus ainda seja um mistério. Mas agora você sabe que por trás desse silêncio existe propósito, existe ensino, existe amor. Vamos recapitular juntos os sinais. Deus se cala para testar a sua fé. Deus se cala para te proteger. Deus se cala para te amadurecer. Deus se cala antes de uma grande revelação. Deus se cala para te chamar para mais perto. Deus não está em silêncio para te punir. Ele está em silêncio para te preparar. E agora que você entende isso, precisa tomar uma decisão. Vai continuar esperando de forma passiva ou vai usar esse tempo para crescer espiritualmente? Sabe qual é o maior erro que alguém comete quando Deus se cala? É achar que foi abandonado, é parar de buscar, é se afastar do altar, é desistir no momento em que Deus está mais perto do que nunca. Hoje, Deus está te dizendo: eu ainda estou aqui.
Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, mesmo que o céu esteja calado, o coração dele ainda bate por você. E ele te trouxe até esse vídeo para te lembrar disso. Se Deus te trouxe até aqui, é porque ele ainda tem planos com você. Então agora não apenas ouça, responda. Se essa palavra falou contigo, comenta aqui embaixo. Eu decido confiar no silêncio de Deus. Sim, escreva com fé, porque essa é uma forma de declarar: Senhor, mesmo sem respostas, eu permaneço. E se essa mensagem foi resposta para você, então compartilhe com alguém. Você pode ser o canal para levar luz para quem hoje só escuta o eco do próprio desespero. A palavra que te sustenta pode ser a mesma que vai salvar outra vida. E agora, como prometido lá no começo, eu quero te entregar o grande ensinamento escondido nas Escrituras, um que poucos falam, mas que muda tudo quando você entende. Está em João 11, quando Jesus soube que Lázaro estava doente. Jesus esperou 2 dias antes de ir, ele sabia que Lázaro morreria. E mesmo assim, ele ficou em silêncio. Quando chegou, Maria disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus foi simples: Eu sou a ressurreição e a vida. Deus não precisa falar para agir. Ele é. Ele não precisa gritar para te salvar. Ele não precisa mandar um anjo para provar que está com você. Ele é a própria presença que anda contigo no meio do silêncio. E foi ali, naquele cenário de perda, dúvida e silêncio, que ele fez um dos maiores milagres do Novo Testamento. Lázaro saiu do túmulo, a esperança ressuscitou. E todos viram que o silêncio de Deus foi apenas o prelúdio da sua glória. Mas, se o céu está em silêncio, é porque a pedra do milagre está prestes a ser removida. Agora, a escolha é sua. Você vai sair desse vídeo igual entrou, ou vai decidir confiar, amadurecer, servir e buscar, mesmo no silêncio? Eu oro para que essa mensagem tenha acendido algo dentro de você. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse mover espiritual, não pare por aqui. No próximo vídeo vamos estudar como saber se Deus está dizendo não, sim ou espere. 1. Conteúdo direto, prático, cheio de versículos e sabedoria para discernir o tempo de Deus na sua vida. Assista agora, porque talvez essa próxima palavra seja a resposta que você tanto esperava.